Certo, pessoal, bora lá então. Então a gente no vídeo passado falou sobre o AR, que é o produto que mais gerou resultado no High Ticket, que é o AR é o acelerador de resultados. É um acompanhamento personalizado. E como a gente entrega um AR? Quais são os entregáveis de um AR? Tá. É um passo a passo, autoexplicativo com as ações que o seu cliente precisa executar para alcançar um objetivo. Não é um passo a passo detalhado, mas também não é muito genérico. Exemplo, High Ticket, eles usam ciclos. Ciclo de criação, ciclo de venda, ciclo de entrega, ciclo de renovação e ciclo de escala. Eles usam a palavra ciclo. Mas no seu pode ser, por exemplo, etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Pode ser dividido, cada um faz do seu jeito. Do seu jeito não, adapta para o seu nicho. Entregáveis. Agora a gente vai começar com os entregáveis, mas antes de falar dos entregáveis, a gente vai falar do erro comum que as pessoas cometem ao querer fazer um AR, tá? Erro comum. Prometer entregáveis baseado em frequência. Exemplo, mentoria uma vez por semana. Mentoria a cada 15 dias. Pessoal, isso faz você virar refém da sua oferta e trava a escala do seu produto. Porque às vezes, cara, o seu cliente nem vai querer estar ali toda quinta-feira com você numa reunião. Porque, o cara precisa de tempo para executar, para pensar, para estudar. Então, esse é um erro muito comum das pessoas. Um erro muito comum que as pessoas prometem na oferta. Isso atrapalha a escala, atrapalha o cliente, se atrapalha. E qual é o jeito certo, então, de entregar a mentoria? O jeito certo é falar 12 vezes por ano, ou 6 vezes por ano. E a pessoa usa sob demanda, ou seja, a pessoa vai solicitar quando ela quiser, quando ela achar que é necessário, quando ela estiver executando e estiver com dúvida. Então, tenho 6 mentorias por ano, mas não com essa regularidade por semana, porque nem o seu cliente vai querer isso, porque vai ser uma encheção de saco. Nem você nem o seu cliente vai querer estar quinta-feira, todo dia, 4 horas da tarde, numa reunião, vocês à frente, às vezes não tem nem o que conversar. Isso foi palavras do nosso mestre e professor. Qual é o nome do professor, mano? Esqueci o nome do professor do FHT. Os tipos de entregáveis, tá? Sessão de diagnóstico. O que é? Sessão de 1 a 1 até 2 horas via Zoom, onde vamos analisar o raio-x do negócio do aluno, desenhar a jornada do cliente junto com ele e definir a oferta. Ver onde o aluno está e levar ele para Roma. Como faz? Preencher formulário diagnóstico e definir as primeiras ações que ele precisa entender para chegar rápido. Ou seja, nesse diagnóstico aí a gente vai entender onde o cliente está e já vai direcionar. E já vai direcionar ele com a nossa metodologia. Ele já vai ter um norte, ele já vai direcionar o norte, que ele tem que ir, as ações que ele tem que tomar que vão fazer ele em direção a esse norte. Segundo, plano de ação. O que é? Vamos direcionar o que fazer, como fazer e quando fazer. Ou seja, o cara tem a sessão de diagnóstico, em seguida ele vai ter um plano de ação para as primeiras ações que ele vai precisar tomar. Ou seja, isso sim é um acompanhamento que vai ao High Ticket. Você acompanha cada etapa do processo, tá? Apoio na implementação. O que é? É um conjunto de estratégias apoio de implementação. O que é? É um conjunto de entregáveis com tudo que o mentorado precisa aprender para implementar e destravar em cada etapa de criação. E por que é tão importante? Para acelerar o resultado dos mentorados, ensinar tudo o que ele precisa entender, entregar ferramentas, tá? Apoio na implementação. O que é esses entregáveis do apoio na implementação? A gente tem o exemplo dos bootcamps. Bootcamps é um evento virtual de implementação, onde você vai ensinar, mostrar exemplos e dar tempo para o aluno executar. Por que é tão importante?
Os alunos... Ah, tá, isso aqui é importante especificar, tá? Ensinar, mostrar exemplos, dar tempo para o aluno executar. Isso aqui a gente chama... Tem muito aquelas... No Insider, aquelas imersões do Insider. Criando o seu produto na imersão junto. Criando sua oferta, criando seu CPL1. Eu vi muito isso no Insider, cara. E aí o que acontece? A pessoa ensina a metodologia, mostra uma ação, um exemplo. Olha, esse aluno fez desse jeito, esse aluno fez desse jeito. Temos esse exemplo. Mostra um exemplo. Dá tempo para o aluno executar, galera? Façam aí o que vocês aprenderam, de acordo com o que eu ensinei, de acordo com as ações e como vocês vão implementar na realidade de vocês. Tentem implementar agora um rascunho. Dá tempo para o aluno executar e depois dá o feedback. Escolhe alguns alunos e dá o feedback. E por que é tão importante? Os alunos saindo com coisa pronta no final do dia. Foca em implementação total. Diminui a procrastinação, porque ele vai estar fazendo junto com você. Destrava os alunos. Exemplos de bootcamps. Sessão 1, Master Plan. Esses exemplos são do próprio HighTicket, do FHT. Tá? Como replicar? Definir um tema. Tem que ser um tema que os alunos têm dificuldade de implementar. O tema precisa ajudar significativamente o aluno a chegar a Roma. Como entregar os bootcamps. Por exemplo, cara, é justamente isso que eu falei. O cara assistiu lá o Fórmula de Lançamento, assistiu a aula lá de CPL1, CPL2, CPL3. Cara, o cara fica procrastinando para fazer o CPL1. Mas se ele tiver numa aula de implementação, onde ele vai fazer isso ao vivo, e tem chance do professor dar um feedback ao vivo lá na hora para ele, e os alunos estarem tirando dúvida, que às vezes é uma dúvida que ele tinha, mas nem sabia que ele tinha. Então isso elimina a procrastinação. Eu vi muito isso no Insider, tá? Então, Bootcamps é um dos entregáveis no produto AR. Vocês estão entendendo? Você vai entregar um AR, dentro desse AR, um dos entregáveis é o Bootcamps. Por que é tão importante? Diminuir a procrastinação. Tá. Como replicar? Definir um tema. Tem que ser um tema que os alunos têm dificuldade de implementar. O tema precisa ajudar significativo o aluno a chegar a Roma com entregar algum bootcamps. E aí, e como é que eu vou fazer essa live? Como é que eu vou conduzir essa live do bootcamps com os alunos? Muito fácil. Tem os 4E. Ensina a teoria. Exemplo. Dá exemplo na prática, que foi aquilo que eu falei. Olha que esse aluno fez isso, esse aluno fez isso. Olha esse exemplo aqui. Exercício, dá o tempo para os alunos aplicarem na hora. E exame. Escolhe algumas pessoas e dá feedback. Foi o que eu acabei de explicar. Reuniões estratégicas. Outro entregável. Uma reunião onde o mentorado pode solicitar a qualquer momento para discutir estratégias ou resolver um obstáculo específico. É bom, pois depende do aluno pedir. É um tipo de entregável, quer dizer que a gente vai entregar todos, né? Definições. Definir o número de reuniões estratégicas que você acredita que atende à necessidade. 12 por ano, 6 por ano. Ele falou que na HighTicket ele dá 6 por ano. É aquilo que eu falei anteriormente, que em vez de você falar toda quinta-feira a gente vai estar junto, igual um corno, sem assunto para conversar, os dois não se suportando. Não, quando tu precisar, bora agendar uma reunião e faz a reunião. Às vezes o cara vai precisar de uma a cada 2 meses. Então, é muito boa essa parte de reuniões estratégicas, fechou? Outro entregável, plantões de dúvidas. Sessão de perguntas, respostas via Zoom de até 2 horas. Benefício, os alunos têm vários insights, aprendem com a pergunta dos outros. Às vezes, cara, o aluno está perdido, ele nem sabe da dúvida que ele tem. Ele vai lá no plantão e ele vê outras pessoas perguntando e ele vai aprendendo. Fora isso, também fortalece muito a questão da comunidade. Isso é muito importante para o produto HighTicket, a comunidade.
E essa interação professor e vários alunos vai fortalecendo essa comunidade. Benefícios: o aluno tem vários insights e aprende com a pergunta dos outros. Então, o aluno vai ter a chance de tirar a dúvida dele ao vivo. Outro entregável: Drive HT. Uma pasta no Google Drive com documentos, arquivos, processos pré-construídos, templates, planilhas. Ou seja, é uma pasta no Google Drive com ferramentas para o aluno chegar, acelerar o processo dele para chegar a Roma, tá bom? Definições: criar um Google Drive com templates, materiais e checklists. Fechou? Agora a gente vai para a parte de feedback, que dentro do AR, lembra? Acompanhamento, feedback tá dentro. Isso aqui, pode ver aqui. Direcionar, fornecer recursos, destravar obstáculos, entendeu? É isso. Vamos continuar. Feedback, entregáveis de feedback. Ah, beleza. Você deu aula de implementação, o aluno está implementando, o aluno executou, o aluno está vendendo. Lembra que a gente está acompanhando ele. Então, após ele executar, após a gente dar as ferramentas, após a gente tirar a dúvida deles, eles vão executar. E depois de ele executar, o que é que a gente tem que fazer? O feedback da execução dele. E quais são os entregáveis do feedback? Temos o check-up de vendas. O que é? Sessão individual para revisar uma estratégia antes mesmo dela ir para o campo de batalha. E por que é tão importante? Muitas vezes achamos que estamos seguindo exatamente como o mentor falou no diagnóstico, no plano de ação, mas não estamos. Ou seja, isso é um check-up de revisão de estratégia. Às vezes o cara executou, implementou, pá, não sei o que, foi lá na live, lá, bootcamps. Só que o cara, fez o método tudo errado. O cara montou a estratégia errada. Sei lá, vou dar um exemplo. Era para posicionar o perfil do Instagram de uma maneira, ele posicionou da maneira errada. Ou seja, está executando da maneira errada. Então, é muito importante ter o feedback. E um dos entregáveis é o check-up de vendas. Análise de estratégia antes mesmo dela ir para o campo de batalha. Então, revisar antes de ir para o campo de batalha é excelente para evitar erros. Para a pessoa se licitar. Ah, tá. Ah, mas isso é escalável, Lucas Bittencourt? Isso é escalável? Cara, para solicitar o check-up de vendas, a pessoa precisa estar vendendo. A pessoa já precisa estar executando. Ou seja, você não perde tempo com quem não está comprometido 100% com o resultado. E quem executa geralmente é 30% dos seus alunos. Fechou? Outro entregável. Suporte real time. É um plantão de dúvidas individual via WhatsApp durante a execução de um processo de vendas. Isso aí, mais ou menos, ele falou que isso aí é praticamente um acompanhamento ao vivo. É um entregável que é tipo assim, vou dar um exemplo. Você está ensinando a pessoa a fechar na reunião de vendas. Então a pessoa vai marcar, vou ter uma reunião de vendas tal dia, tal hora. Tem como participar da reunião comigo para você analisar? Eu estou fazendo uma prospecção aqui ao vivo, tem como tu me ajudar aqui? Claro, isso é tudo definido antes, agendado antes. Ninguém vai ligar para você 10 horas da noite e te perturbar. Não existe isso, tá? Definir qual é a ação para seu aluno na qual ele poderá ter suporte em tempo real. Ou seja, qual das ações da jornada do cliente, do plano de ação que você definiu com ele,
qual dessas ações ele precisa ter um suporte real, em tempo real, né? Isso aí tudo é analisado na jornada do cliente. Inclusive, a jornada do cliente tem que ser definida antes da oferta. Fechou? Análise de venda, feedback de 1 a 1, onde você analisa ao vivo o que o seu cliente executou. Já falei sobre isso. Tá. Entregáveis focada em ambientes. Encontros exclusivos, pode ser virtual ou presencial. Benefícios. Intensifica o comprometimento e resultado dos seus alunos. Ou uma comunidade virtual, um grupo com pessoas que têm os mesmos níveis de acompanhamento e resultado. Tá, esses encontros são muito importantes justamente para gerar um network onde as pessoas crescem junto. E muita gente cresce com a ajuda das pessoas, em sites, sociedades, muitas coisas, cara. Então, tipo, isso é muito importante pro High Ticket. Os encontros exclusivos pode ser presencial ou virtual. Comunidade virtual, um grupo de pessoas que tem os mesmos... isso é outro produto, tá? Comunidade virtual. Um grupo com pessoas que têm os mesmos níveis de acompanhamento, tá certo? Qual é a duração, galera, do AR? Então, todos esses entregáveis, vamos fazer um resumo, todos esses entregáveis que eu falei agora, tá dentro do AR, tá certo? Do entregável, do produto AR, que é o acelerador de resultados. É um tipo de produto high ticket. E esses são os entregáveis. Duração do AR, de 1 ano a 6 meses. O Dorival, lembrei o nome dele, recomendou 1 ano. Quanto menos tempo você tem, menos tempo você tem para gerar resultado. Ou seja, 1 ano é um tempo bom para o seu cliente gerar resultado, dar feedback e melhorar seu marketing. Se tu dá 30 dias, 60 dias para ele, ele não tem tempo suficiente para gerar resultado, só se às vezes ele for uma máquina. E fora isso também, quanto menos tempo, mais difícil a escala. É complicado tu escalar com um cara que tu fechou e daqui a 2 meses vai embora. Tu tem que estar com aquele cara ali e tal, até porque esse cara vai renovar, né? E tende a ser mais difícil a renovação. Por isso que é complicado a escala, porque se tu complica o processo de renovação, tu vai perdendo aquela tua base ali. Então, em vez de os novos estarem somando, eles vão estar só substituindo e tu vai estagnar. Então, é muito importante tu dar um tempo de duração do teu AR, um tempo suficiente para o teu aluno ter resultado, querer ficar, renovar e dar feedback. Então, cuidado ao construir seu AR. Galera, esses foram os entregáveis do AR. E no próximo vídeo a gente vai finalizar a parte dos AR, que é acelerador de resultado. E a gente já vai para o próximo produto High Ticket, dentro do portfólio de High Ticket. Fechou? Abraço.